Deputy, em que ponto é que se encontra o Rio Ave nesta altura e se está preparado para, enfim, conseguir ganhar ao Futebol Clube do Porto? Encontra-se no momento, nos últimos 5 jogos, digamos por aí, temos 3 vitórias, junto com a taça, um empate e uma derrota aqui, o último com o Sport e com o candidato ao título, mas uma equipa a crescer, tanto em termos de pontos como em termos daquilo que é a qualidade do seu jogo. E agora do outro lado, uma equipa como o Porto, outro candidato ao título, com uma mudança de treinador, com uma ideia de jogo diferente, onde nós estivemos a analisar este último jogo, algumas coisas que também conseguimos ver no clube anterior, neste caso no Cruz Azul, um treinador com processos bem definidos, onde joga ali com uma linha de 3, projeta muito os seus laterais, um losango ali no meio campo e um homem forte a atacar muitas vezes a profundidade. Foi aquilo que analisámos, vamos estar preparados, mas acima de tudo olhar mais para aquilo que nós podemos fazer, dentro daquilo que eu tenho dito aos jogadores. Não me quero estar aqui amanhã depois do jogo a lamentar daquilo que foi o jogo, mas sim daquilo que temos que fazer. Temos que ser uma equipa intensa, uma equipa agressiva nos duelos, uma equipa com personalidade com bola, saber os momentos do jogo, e é isso que nós preparamos esta semana para amanhã para o jogo. Bom dia, Petit. Estamos em direto na Sport TV+. Perguntava-lhe de que ponto de vista é que esta semana foi mais desafiante, porque a verdade é que o Rio Ave começou a preparar o jogo com o Porto no início da semana, mas como o Petit disse, na quinta-feira viu o Porto ir a jogo com uma ideia tática completamente diferente daquilo que era a imagem do Porto, mas de acordo com aquilo que era a ideia do Martin Anselmo. E o que lhe pergunto é, estava desde o início da semana a trabalhar a sua equipa para encontrar um Porto como aquele que viu na quinta-feira, ou foi obrigado a fazer muitos ajustes depois de ver o jogo da Liga Europa? Eu vou ser sincero, pelas declarações quando ele chegou, o novo treinador, muitas vezes vê as equipas adversárias em termos estratégicos, aquilo que pode em termos ofensivos, tentar explorar. Ele se calhar identifica melhor a nossa equipa, porque nós já temos um padrão aqui de vários jogos, tem um suporte que lhe dá uma ideia de jogo daquilo que nós fazemos. É mais fácil para ele poder analisar a nossa equipa. E nós tentamos ver o último jogo, como eu disse, na quinta-feira para a Liga Europa, tentar um pouco daquilo que ele fazia também no clube anterior. É uma equipa arrojada, uma equipa que tem bons princípios daquilo que nós analisamos também do clube anterior, e como eu disse, é uma equipa que joga ali com os 2 centrais, o Estáquio a encaixar ali, projeta muito os 2 laterais, o Moura e o João Mário, trabalha ali muitas vezes no losango no meio campo e o homem na frente. Nós tentamos trabalhar dessa forma, que o Porto possa se apresentar amanhã, ou então noutro sistema, mas a equipa também temos que olhar mais para aquilo que podemos fazer, para aquilo que estamos a crescer, saber que amanhã vai ser um jogo muito bom de ambas as partes, com 2 equipas a querer jogar para ganhar, e foi isso que nós preparamos a semana. Foi longa, mas também deu para reforçar alguns aspectos que nós podemos melhorar. Boa tarde, Petit. Nesta fase da época, até porque o Rio Ave tem um jogo 3 dias depois, é importante ter todo o plantel disponível. Sim, não vamos ter o plantel todo disponível. Há uma outra situação que ocorreu esta semana que não vai poder dar o seu contributo, ou 2 jogadores, não vou dizer quem é, mas os jogadores que temos aqui dentro do plantel vai nos dar garantia jogo a jogo, que é esse o nosso pensamento para esta semana de 3 jogos. Petit já falou aí no jogo com o Sporting, e para quem olhar para este jogo talvez seja o termo de comparação mais próximo que pode ter. É verdade que o Rio Ave nesse jogo não tinha o Clayton, que é um jogador que tem provado fazer muita diferença no que é o jogo ofensivo da equipa, mas a equipa deu uma má resposta declaradamente nesse jogo. Sente que 2 semanas depois a equipa está mais preparada para enfrentar um desafio de um grau de dificuldade muito idêntico? Sim, o último jogo em nossa casa com o candidato foi com o Sporting, onde também os 2 minutos sofres um golo, aos 15 sofres onde penalti, a equipa fica um bocado desmoralizada, não conseguiu nunca entrar no jogo, e aquilo que eu falei no final do jogo, da falta de intensidade, da agressividade que temos que meter contra estas equipas, são jogadores com qualidade, que metem muita intensidade, e nós não conseguimos igualar, vamos ter essas dificuldades. Foi isso que nós também avisamos durante esta semana. Nós queremos dividir o jogo e conseguir fazer aqui um bom resultado, temos de ter uma intensidade alta no jogo, sermos agressivos, ter comportamentos e personalidade quando tivermos a bola, saber aquilo que temos que fazer, sabendo que do outro lado um candidato ao título, e vocês
Já não me lembro, desde que comecei a jogar futebol, um ano muito atípico, da mudança de 3 treinadores nos grandes. O campeonato tem sido muito perda de pontos, muitas das vezes, dos 3 grandes, digamos assim, e amanhã esperamos tirar pontos também ao Porto. É esse o nosso objetivo, mas com personalidade, com intensidade, que é isso que nós queremos amanhã. Bom dia, Petit. Bom dia. Ter vindo a reclamar o discurso de intensidade, que é uma coisa que é essencial no futebol. A verdade é que o Porto não tem revelado essa intensidade, que costuma ser característica aos denominados grandes e candidatos ao título. Até no último jogo, apesar do resultado ter sido favorável, a intensidade também não foi muito elevada. Pergunto se esta é a melhor altura para defrontar o Futebol Clube Porto, na época. Não, houve uma mudança do seu treinador, foi como eu disse na resposta anterior, já não nos lembramos de ver 3 equipas grandes que são os candidatos ao título a mudar de treinadores. Há uma irregularidade também dessa parte dos 3 grandes. Sabemos que com a mudança do treinador, neste momento o Porto galvaniza, os jogadores tentam observar aquilo que é as ideias do seu treinador, uma ideia arrojada, diferente daquilo que nós estamos habituados a ver no Porto, mas aquilo que eu pedi aos meus jogadores é mais olhar para nós aquilo que nós podemos fazer, nunca tirando o foco também da equipa adversária, mas olhar mais para nós aquilo que podemos fazer. O Petit tem muitos anos de futebol, como jogador, como treinador. Eu diria que grande parte das pessoas que estão aqui na sala já têm os aninhos disto. E durante os anos ouvimos quase sempre todos os treinadores, quando falam sobre um jogo ou sobre a sua equipa, dizerem que temos que pensar naquilo que nós podemos fazer e não olhar para o adversário. O Martin Anselmi chegou e mostrou olhar para o futebol de uma forma, eu diria, quase completamente diferente, porque ele chegou e disse que irá sempre preparar a sua equipa em função daquilo que os adversários podem fazer. Isto pode mudar um bocadinho o paradigma do pensamento dos treinadores? Não, acho que todos os treinadores fazem isso. Nós temos que analisar as equipas adversárias, vemos 2, 3 jogos deles, dos adversários, e dentro disso ver aquilo que é um padrão em termos defensivos deles, o que é em termos ofensivos, aquilo que nos podem fazer. Isso acho que todos os treinadores fazem em termos estratégicos, porque nós olhamos para um Porto e podemos ver uma ideia diferente de jogo, onde é que nós podemos atacá-los, onde é que eles nos podem também criar situações mais difíceis em termos defensivos. Isso é o comportamento de qualquer treinador, e ao longo da minha carreira, já são uns 10 aninhos e muitos jogos de Primeira Liga, é isso que eu faço ao longo da minha carreira, analisar o adversário, ver aquilo que nós podemos explorar e aquilo que eles não podem tentar também explorar. Por isso, isto é um pouco do gato e do rato, tentar ver o que é que nós podemos fazer e onde é que eles nos podem também criar situações de perigo. Petit, eu sei que só fala no mercado, quando não mercado, há essa promessa, não é? Mas o Rio Ave nas últimas semanas, julgo que foram 7 saídas e 6 entradas, se estiver errado, corrija-me. Como é que tem sido gerir este carrossel de entradas e saídas? Nós temos tentado trabalhar, adaptá-los o mais rapidamente possível àqueles que já estavam cá. Foi muitas mudanças, não foi só agora, mas também desde o início da época. Mas nós, treinadores, e não me vou queixar nisso, temos de estar preparados para hoje em dia. Já disse na conferência anterior que hoje em dia o treinador também tem que estar preparado, porque o futebol cada vez está mais na valorização dos ativos, da venda e de perder jogadores, entrada de jogadores. Isso nós temos que estar preparados e tentar tirar ao máximo, rapidamente, melhorá-los naquilo que é a nossa ideia de jogo, aquilo que ele também pode evoluir enquanto jogador, e é isso que nós temos feito ao longo da nossa chegada aqui. E na sequência do que perguntava o André, uma das grandes figuras do Rio Ave nos últimos anos foi o Aderlan. Ele saiu daqui nesta leva de saídas e depois de fazer o primeiro jogo pelo Aves disse que talvez conhecesse mais jogadores na equipa do Aves do que conhecia aqui no Rio Ave. Levou estas palavras a mal, entendeu como uma crítica ou entende-as à luz daquilo que tem sido esta época de uma profunda remodelação no plantel do Rio Ave? Não levei isso. Já disse que vou responder depois na próxima conferência, no jogo com o Arouca. Eu até disse ao Vitor, já não conseguimos ver. Eu acho que aqui no Rio Ave o Gama deve ter sido um jogador com mais anos seguidos. Hoje, tu há 15, 20 anos atrás conseguias um jogador sair da formação e acabar a carreira no mesmo clube. Hoje em dia o futebol europeu, mais na Europa, os jogadores são 2, 3 anos, ciclos curtos, e depois vão para outros clubes.
Isso depois falarei sobre cada um, se me perguntarem.